Programa Saber Direito, TV Justiça. Esse nosso curso é o curso sobre Código Civil de 2002, parte geral. Essa é a nossa aula número 4. O tema da nossa aula de hoje é a teoria geral do negócio jurídico. Meu nome é Flávio Tartucci, sou advogado, professor em São Paulo, professor do curso FMB e da Escola Paulista de Direito, doutorando pela USP, mestre pela PUC São Paulo. O nosso e-mail para dúvidas, sugestões é saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Nesse nosso curso de parte geral do Código, na aula passada nós vimos o tema relativo aos bens, objeto do direito, e vimos também as principais polêmicas relativas ao bem de família. Nessa aula de hoje, vamos tratar o negócio jurídico, esse fenômeno essencial para a compreensão do direito privado como um todo. E a gente começa essa nossa exposição trabalhando aqui com vocês os conceitos iniciais a respeito dos fatos jurídicos. E o nosso ponto de partida é o conceito de fato. O que seria o fato? O fato seria qualquer ocorrência. Essa é a nossa ideia inicial do curso. Fato é qualquer ocorrência. A partir do momento em que eu tenho esse fato qualificado por um fenômeno jurídico, eu passo a ter o conceito de fato jurídico. Uma fórmula simples. Fato mais direito é igual a fato jurídico. Falamos no fato jurídico, e isso acontece toda vez em que temos um conceito em sentido amplo ou lato sensu, aparece o conceito a primeira vez, está nesse sentido amplo ou lato sensu. Então, o fato jurídico lato sensu é justamente esse fato mais direito. O fato jurídico lato sensu, em sentido amplo, ele se divide em dois. Nós temos o fato humano e o fato natural. O que diferencia o fato humano do fato natural? O elemento volitivo, o elemento vontade. O fato humano, que é justamente aquele fato que tem vontade, ele é também denominado como fato jurígeno, justamente pelo elemento volitivo. O fato natural, que é aquele sem vontade, ele é tido como um fato jurídico stricto sensu. Esse é um conceito importante. O fato jurídico stricto sensu é o fato natural. Esse fato natural, ele pode ser ordinário ou extraordinário. O fato jurídico stricto sensu ou natural ordinário vem do decurso do tempo. O fenômeno temporal no direito. E aí nós temos aquele dueto, conceito de prescrição e de decadência, que são fatos jurídicos naturais. E além do fato jurídico natural, nós temos o fato jurídico stricto sensu extraordinário. E aí temos outro dueto importante. Fato jurídico natural extraordinário. Temos o caso fortuito e a força maior. Repetindo, recapitulando, temos o fato, depois o fato jurídico lato sensu. O fato jurídico lato sensu se desdobra, primeiro, em fato humano, que é o fato jurígeno, e fato natural, que é o fato jurídico stricto sensu. Esse fato jurídico stricto sensu pode ser um fato ordinário, que se espera, ou extraordinário. O ordinário, eu mencionei para vocês o decurso do tempo. Extraordinário, caso fortuito e força maior. Vamos falar um pouco de caso fortuito e força maior, porque essa diferenciação, esses dois conceitos, sempre dividiram a doutrina. Há quem afirme que o caso fortuito é um evento extraordinário da natureza. E a força maior é um evento que não se espera do homem. Há quem diga o contrário, que o primeiro é do homem e o segundo é da natureza. Nessa discussão, e Pontes de Miranda chegou a afirmar que essa discussão seria irrelevante, a melhor diferenciação no nosso sentir é a diferenciação clássica do Orlando Gomes. Orlando Gomes dizia, caso fortuito, evento totalmente imprevisível. Força maior, evento previsível, mas inevitável. Caso fortuito, evento totalmente imprevisível. Força maior, evento previsível, mas inevitável. Os senhores devem perceber que o Código Civil trata do caso fortuito e da força maior no artigo 393 como excludentes de responsabilidade. E muitos dizem, como aliás Pontes de Miranda já afirmava, que a diferenciação seria irrelevante, que os conceitos são sinônimos. Bom, voltando aqui, então, vimos, nós temos o fato natural, que pode ser ordinário e extraordinário, e antes dele nós temos o fato humano,
que é também conceituado fato jurígeno. O nosso tema central é o fato humano. É o fato humano que nos interessa. Porque esse fato humano, fato jurígeno, ele pode ser lícito ou ilícito. O fato humano, ele acaba sendo um ato. Porque a partir do momento em que eu tenho o elemento volitivo, eu passo a ter um ato, que pode ser lícito ou ilícito. O ato ilícito, ele está no artigo 186 do Código Civil. E os senhores devem tomar muito cuidado com o conceito de ato ilícito do artigo 186 do Código. Porque houve uma mudança substancial ali. Pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, o ato ilícito, ele decorre de uma lesão de direito somada à lesão de direito a um dano. O artigo diz assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Qual é a principal diferença desse artigo 186 se eu faço a confrontação com o artigo 159 do Código 16? O artigo 159 do Código 16 utilizava ou. O artigo 186 do Código 2002 utiliza e. Então, ato ilícito pelo nosso Código Civil é uma lesão de direito mais dano. E não mais ou dano. Isso muda tudo. Um ou que eu transformo em e muda totalmente a categoria jurídica. Mas deixemos um pouco o ato ilícito de lado. Porque o nosso principal objetivo nessa aula de hoje é analisar aquele fato jurídico humano, jurígeno, que tenha elemento volitivo e licitude. Porque aqui surge o conceito de ato jurídico. O chamado ato jurídico em sentido amplo. Há uma grande polêmica doutrinária a respeito da questão se o ato ilícito também é ato jurídico. Aliás, na própria exposição de motivos do Código Civil, há uma menção de que o ato ilícito também é ato jurídico. Mas no nosso sentir, como já lecionava Vicente Hall, na doutrina clássica, como já lecionava Orozimbo Donato na doutrina clássica, como ensina hoje Zeno Veloso, o ato ilícito não é ato jurídico, porque o ato ilícito é antijurídico. De qualquer forma, a questão não é pacífica. Pontes de Miranda, Silvio Venosa e Moreira Alves entendem que o ato ilícito também é ato jurídico. É uma questão que divide a doutrina, questão polêmica. E que os senhores devem tomar o devido cuidado. No nosso sentir, o Código adotou a ideia do ministro Moreira Alves, de que o ato ilícito também é ato jurídico. Bom, o ato jurídico, seja ele só lícito ou ilícito, o ato jurídico, ele se divide em ato jurídico lato sensu, em negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. E, eventualmente, alguns até mencionam uma outra categoria, parece que há uma dúvida aqui do Marcos. Meu nome é Marcos, sou da VES de Concurso. Queria saber do senhor uma definição no que diz respeito a ato, fato jurídico. Boa pergunta. Eu mencionei para os senhores, recapitulando, que o ato jurídico lato sensu, ele se divide em negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Alguns autores que seguem a doutrina de Pontes de Miranda afirmam a existência também do chamado ato-fato jurídico. E aí vamos por partes. Vamos perceber o que é o negócio jurídico, o que é o ato jurídico em sentido estrito, e o que seria o tal ato-fato jurídico, dentro da análise dos atos jurídicos que são lícitos. O negócio jurídico, que é um conceito nosso central, o negócio jurídico seria um ato jurídico em que há uma composição de interesses com finalidade específica. Esse é o conceito de negócio jurídico. E os exemplos típicos de negócio jurídico são casamento e contrato. As partes têm uma finalidade estipulada pela autonomia privada. Já o ato jurídico stricto sensu, como afirma Marcos Bernardes de Mello, traz uma outra situação. Porque no ato jurídico stricto sensu, não há uma composição de interesses com finalidade específica. Temos apenas meramente efeitos legais. O exemplo típico de ato jurídico stricto sensu, temos meramente efeitos legais, é o reconhecimento de filho, ou o pagamento direto de uma obrigação. Agora, alguns apontam justamente o ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico, ou como diz Pontes de Miranda, o ato real, seria um fato jurídico qualificado por uma vontade que não parece relevante num primeiro momento, mas que se revela relevante posteriormente. Uma vontade não relevante no primeiro momento, mas que se revela relevante posteriormente. Exemplo típico, clássico.
uma criança, um infante, que vai numa padaria e compra um salgado e um refrigerante. É absolutamente incapaz. Celebrou um negócio. Então esse negócio seria nulo? No primeiro momento, sim. Mas pela teoria do ato-fato, a resposta é não. Porque esse menor tem discernimento para fazer essa compra. Então é tido como um ato-fato jurídico, que vai gerar efeitos como se fosse negócio. Eu, particularmente, entendo que não há necessidade de criação dessa categoria nova. Por quê? Porque você já resolve com negócio jurídico, já resolve com fato jurídico, ou até com ato jurídico stricto sensu. Há uma polêmica, aliás, na doutrina, se o achado de um tesouro, ou até uma ocupação de uma coisa, se seria ato jurídico stricto sensu, ou seria ato fato jurídico. Eu, particularmente, entendo que esse caso de achado de tesouro, ou eventualmente de ocupação, é um caso de ato jurídico stricto sensu. Porque você ocupa a coisa e a lei prevê os efeitos legais dessa ocupação. Mas o que é importante aqui, sem dúvida, é o conceito de negócio jurídico. E aí perceba, o negócio jurídico, ele é fato jurídico, ele é ato jurídico, afastada daquela discussão se ilícito é também ato jurídico, e é o conceito central da parte geral do Código Civil. Aliás, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, professor titular da USP, afirma que o negócio jurídico é a principal forma de exercício da autonomia privada. E a autonomia privada seria o direito que a pessoa tem de regulamentar os próprios interesses. Parece que o Asdrubal tem uma dúvida a respeito da questão da autonomia privada. Tenho sim, professor. Eu queria saber por que hoje se fala em autonomia privada e não mais em autonomia da vontade. A pergunta interessante aqui do Asdrubal Neto, por que hoje se fala em autonomia privada e não mais autonomia da vontade? E os senhores devem tomar cuidado realmente, principalmente em provas mais técnicas, essa é uma boa pergunta. Porque a autonomia não é bem da vontade, a autonomia é da pessoa. Dois autores espanhóis, Dias Picazo e Goulon, fazem essa afirmação. Mas além dessa afirmação terminológica, até pela personalização do direito civil, colocar a pessoa no centro do ordenamento jurídico, a gente tem que refletir sobre algumas questões. Hoje, quando se fala em negócios em geral, vamos pensar o contrato. Há plena possibilidade de discussão, hoje em dia, do conteúdo contratual? Vocês conseguem discutir, por exemplo, com o hipersuficiente, um banco, o conteúdo da avença? Vocês têm essa condição? Me parece que não. Nós vivemos o fenômeno dos contratos standard. A estandartização é o que afirma o doutrinador italiano Enzo Roppo. O império dos contratos modelo. E nesse império dos contratos modelo, há uma crise da vontade do negócio jurídico. E muitas vezes, sem falar, que o conteúdo do negócio é imposto pela lei ou pelo Estado. É o fenômeno do dirigismo negocial. Então, por todos esses fatores, e do ponto de vista prático, pela chamada crise da vontade, é que se afirma doutrinariamente, cito dois autores, Francisco Amaral e Fernando Noronha, de que a autonomia privada substituiu a antiga autonomia da vontade. E realmente é preferível que os senhores utilizem a autonomia privada do que a autonomia da vontade. Também essa é uma questão de mudança de paradigmas do direito civil brasileiro, que os senhores devem ter cuidado. Uma mensagem que deve ficar nesse nosso curso é que realmente nós precisamos rever conceitualmente os paradigmas, os conceitos construídos. No final, aliás, eu vou trazer uma simbologia para demonstrar na última aula como esses paradigmas eventualmente devem ser quebrados. Muito bem, o negócio jurídico, portanto, ele é o nosso conceito central nessa aula de hoje. O negócio jurídico, que vem a ser a principal forma de exercício da autonomia privada, como quer Junqueira de Azevedo. Ou é um negócio jurídico, aquele fato jurídico com elemento volitivo, conteúdo lícito e o intuito das partes com uma finalidade específica. O negócio jurídico, na visão de Pontes de Miranda, ele é dividido em 3 planos. E essa divisão em 3 planos é uma divisão que gera um esquema gráfico como que uma escada com 3 degraus. Essa escada com 3 degraus, ela é denominada por parte da doutrina escada ponteana. Os senhores até podem fazer esse desenho no caderno. Escada ponteana.
E nós que seguimos a linha de pesquisa da professora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, da Universidade de São Paulo, nós ensinamos negócio jurídico assim, com o desenho da escada ponteana, justamente porque nós temos alusão à obra de Ponce de Miranda, Tratado de Direito Privado, tomos 3, 4 e 5. É um resumo desses 3 tomos. Bom, quais seriam os 3 degraus da escada ponteana? O primeiro degrau é o plano da existência. O segundo degrau é o plano da validade. E o terceiro degrau é o plano da eficácia. Primeiro degrau, plano da existência. Segundo degrau, plano da validade. Terceiro degrau, plano da eficácia. E esse esquema gráfico, ele é perfeitamente lógico. Por quê, senhores? Porque para que o negócio jurídico, pense no contrato, para que o negócio jurídico gere efeitos, ele deve existir e ser válido. Para que o negócio seja válido, ele deve existir. Então você vai subindo degrau por degrau. Agora, cuidado que há quebras dessa lógica. É possível que um negócio exista, seja inválido e esteja gerando efeitos. Repetindo, como exceção, é possível que o negócio exista, seja inválido e esteja gerando efeitos. Qual é o exemplo típico de um negócio que existe, é inválido e está gerando efeitos? Um contrato anulável antes da propositura da ação anulatória. Um contrato anulável antes da propositura da ação anulatória, ele existe, é inválido porque ele é anulável, mas está gerando efeitos. Aliás, preste atenção no fenômeno jurídico. O que acontece com esse contrato, que existe, é inválido, mas está gerando efeitos, se a ação anulatória não for proposta no prazo decadencial previsto em lei? O que vai acontecer com esse negócio que era inválido? Ele vai passar a ser válido. E esse fenômeno, o inválido que se transforma em válido, é o fenômeno da convalidação. É como se eu não tivesse o segundo degrau e ele reaparecesse. E aí vamos estudar plano por plano. No nosso sentir, não há forma mais didática de compreender Ponce de Miranda do que dessa forma. Plano da existência. Nesse plano estão os elementos mínimos do negócio jurídico. Os elementos mínimos do negócio jurídico, os chamados pressupostos de existência. Sem esses pressupostos de existência, o negócio não existe. Fácil para fixar. No plano da existência nós temos substantivos sem adjetivos. Por que no plano da existência nós temos substantivos sem adjetivos? Partes, substantivo. Vontade, substantivo. Objeto, substantivo. E forma, substantivo. Se o negócio não tiver partes, vontade, objeto e forma, ele será inexistente. Ele é um nada para o direito. Dúvida prática. O Código Civil de 2002 adotou expressamente o plano da existência? Os senhores se lembram de algum tratamento específico sobre inexistência? Inexistência do contrato, inexistência do casamento? Há previsão? Resposta: não há. Não há previsão quanto à teoria da inexistência. Porque o Código de 2002, no artigo 104, ele já trata do plano da validade. E, aliás, se vocês pegarem o Código, vocês vão encontrar somente regras de nulidade absoluta e nulidade relativa. Nulidade absoluta ou nulidade, 166 e 167. Nulidade relativa ou anulabilidade, 171 do Código Civil. Não há previsão da inexistência. Então, bem didaticamente, você pode dizer na escada existência, validade e eficácia, que o plano da existência está embutido no plano da validade, como se fosse um armário embutido. Não há um tratamento específico. E aí a crítica de Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues dizia que a teoria da inexistência seria inútil, inexata e inconveniente. Por quê? Porque você consegue resolver as questões com o plano da validade. Então, casamento inexistente, você resolve com nulidade do casamento. Contrato inexistente, você resolve com a teoria das nulidades do 166 e agora do 167 também. Mas o que é importante? Apesar dessa crítica de Silvio Rodrigues, muitos autores são adeptos da teoria da inexistência. Muitos autores. Professor Vilaça, professor Junqueira,
Marcos Bernardes de Mello, Pablo Stouze e Rodolfo Pamplona, entre os mais jovens. Vários autores são adeptos da teoria da inexistência. No meu entender, até sendo prático, não me convence o argumento da inexistência por enquanto. Acredito que é possível trabalhar só com o plano da validade, com nulo e anulável. Para fins didáticos de prova, esse é o caminho mais fácil, realmente. Até porque a doutrina brasileira ainda não conseguiu desvendar de forma até satisfatória essa questão da teoria da inexistência. Bom, o que acontece quando eu vou para o segundo degrau? Plano da validade. No plano da validade, lembre, plano da existência, substantivos sem adjetivos. No plano da validade, no segundo degrau, aqueles substantivos recebem adjetivos. Artigo 104 do Código Civil. Então eu tenho partes capazes, vontade livre, sem vícios, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, interpretação do artigo 104. Eu tenho aqui os requisitos de validade. E aí não há dúvida, senhores. O Código Civil adotou o plano da validade. Por quê? Porque se eu tenho um vício, um problema de validade, um sério problema de formação, ou um problema estrutural, ou um problema funcional, o negócio jurídico será nulo ou anulável. A invalidade engloba a nulidade absoluta ou nulidade e a nulidade relativa ou anulabilidade. Recapitulando, nulidade absoluta 166 e 167, nulidade relativa ou anulabilidade, artigo 171. Aqui no direito nós temos essa divisão dupla. Até no processo civil alguns autores fazem uma divisão tripla. Nulidade absoluta, nulidade relativa e anulabilidade. Para nós, direito civil, nulidade relativa é igual a anulabilidade. Na parte de casamento, os senhores também vão perceber essa diferenciação. Casamento nulo, casamento anulável. As duas palavras-chave, senhores, para o plano da validade são nulo e anulável. Bom, último degrau da escada pontiana. Primeiro degrau, existência. Segundo degrau, validade, nulo, anulável. Até brincando, o plano da existência não existe, para muitos. Último degrau, plano da eficácia. O que temos no plano da eficácia? No plano da eficácia estão as consequências do negócio jurídico. Estão os seus efeitos práticos no caso concreto. Nós temos ali os elementos acidentais. Nós temos ali condição, termo, encargo. Os senhores devem se lembrar desses três conceitos. Condição, elemento acidental do negócio jurídico que subordina a sua eficácia a evento futuro e incerto. Você geralmente identifica a condição pela conjunção se ou pela conjunção enquanto. Dou-lhe um carro se você for até São Paulo de bicicleta. Dou-lhe uma renda enquanto você estudar. Condição. Segundo termo, se condição é evento futuro incerto, termo é evento futuro e certo. Conjunção quando. Dou-lhe um carro quando seu pai morrer. Conjunção quando. E por fim, um encargo ou modo. Encargo ou modo é um ônus introduzido em ato de liberalidade. Alguns até entendem que o encargo é um dever. Estamos filiados à corrente que diz que é um ônus. Presente de grego. Dou-lhe um terreno para que você construa, em parte dele, um asilo. Temos aí uma doação modal com encargo. Condição, evento futuro incerto. Termo, evento futuro incerto. Encargo ou modo, ônus introduzido em liberalidade. Mas cuidado, não são só esses os elementos que estão no plano da eficácia na visão da escada pontiana. Já digo aos senhores que há grande divergência a respeito desses elementos. Alguns autores até colocam no plano da existência. O professor Junqueira faz uma diferenciação de elementos categoriais derrogáveis e derrogáveis, mas a nossa visão, seguindo a ótica, o estudo, a linha de pesquisa da professora Giselda Hironaka é um pouco diferente. No plano da eficácia nós temos outras consequências do negócio. Regras de inadimplemento, juros, cláusula penal, perdas e danos, resolução do negócio. Tudo isso no plano da eficácia, no plano das consequências. Também no plano da eficácia, regime de bens de casamento. O casamento é um negócio jurídico e regime de bens está no plano da eficácia. Temos também registro imobiliário, escritura pública, plano da validade.
Escritura pública é forma, registro não é forma. Registro está no plano da eficácia. Essa é a lição de Zeno Veloso, um dos maiores especialistas no tema no Brasil, que afirma: escritura pública, plano da validade. Registro, plano da eficácia. Então percebam que as consequências efetivas do negócio estão no plano da eficácia na nossa leitura. E agora nós vamos mostrar a efetividade prática da visão da escada pontiana na questão de direito intertemporal. Eu peço aos senhores que procurem fazer uma leitura atenta do artigo 2035, caput do Código Civil. Artigo 2035, caput do Código Civil. A interpretação correta do artigo 2035, caput do Código Civil, indica o quê? Que quanto ao plano da validade, embutindo a existência, eu aplico a norma do momento da celebração do negócio. Porque o artigo diz, se o negócio for celebrado na vigência do Código 16, quanto à sua validade, eu aplico o Código 16. Agora, quanto ao plano da eficácia, eu aplico a norma do momento da produção dos efeitos. Então, por exemplo, eu celebrei um contrato em 1998. Eu posso aplicar a esse contrato o Código 16 e o Código 2002? Posso. Quanto ao plano da validade, eu aplico o Código 16, porque ele foi celebrado na vigência do Código 16. Quanto à eficácia, a produção dos efeitos, eu aplico a norma atual, porque ele está produzindo efeitos agora. Isso vale para casamento, isso vale para contratos. E os senhores não têm ideia de como isso tem aplicação prática. Recapitulando, olha a ideia. Plano da validade, norma do momento da celebração. Plano da eficácia, norma do momento da produção dos efeitos. O tempo rege o ato, quanto ao plano da eficácia. Vou trazer alguns exemplos práticos. O Código de 2002 trouxe como novidade, no artigo 1639, parágrafo 2º, a ação de alteração de regime de bens. 1639, parágrafo 2º, traz ali a ação de alteração de regime de bens. Essa ação de alteração de regime de bens está no plano da existência, da validade ou da eficácia do casamento? Existência, validade ou eficácia? Regime de bens. Eu já falei isso aqui. Está no plano da eficácia. É uma consequência do casamento. Aí vem uma pergunta. Pergunta prática. Pergunta de prova. É possível alterar regime de bens de casamento celebrado na vigência do Código 16? O casal se casou em 1980, querem mudar o regime agora. É possível? Pelo artigo 2035, sim. Foi o que já disse o STJ. Porque como eu estou no plano da eficácia, qual é a norma que eu aplico? Eu aplico a norma do momento da produção dos efeitos, não a norma do momento da celebração. Isso é a aplicação do artigo 2035, da escada pontiana. E dessa interpretação de aplicação da norma do caput do artigo 2035 no direito intertemporal. Um outro exemplo bem prático. Multa de condomínio. Eu afirmei aos senhores que a multa, cláusula penal, a multa está no plano da eficácia. Não é isso? Multa está no plano da eficácia. Quanto era a multa de condomínio na vigência da lei anterior à lei de condomínio? Antes do novo Código Civil que incorporou a matéria. Quanto que era a multa moratória? Quem se lembra? A multa moratória era de 20% sobre o valor da dívida. No Código de 2002, no artigo 1336, parágrafo 1º, a multa caiu para 2%. Muito bem. O condomínio foi constituído na vigência da lei anterior, mas o inadimplemento ocorreu agora. Inadimplemento está no plano da eficácia. Qual é a multa que vale? 20% ou 2%? Estou no plano da eficácia, inadimplemento. A multa antes era de 20, agora é de 2. Qual é a lei que vale? A de antes ou agora? A multa de agora, 2%. Também é uma questão que envolve a escada pontiana e a questão da eficácia. Vou agora trazer um outro caso de aplicação dessa visão pontiana na teoria geral do negócio jurídico e o direito intertemporal. Artigo 977 do Código Civil. 977 no direito de empresa. O 977 tem relação com o negócio jurídico, relação com o negócio jurídico para alguns contratos de sociedade. O 977 do Código Civil,
Ele proíbe que cônjuges casados pelos regimes da comunhão universal e da separação obrigatória celebrem contrato de sociedade. Cônjuges casados pelos regimes da comunhão universal e da separação obrigatória não podem celebrar contrato de sociedade. Existência, validade ou eficácia? Existência, validade ou eficácia? Validade. Alguns dizem que até existência. Ou é existência ou validade. Pergunta. A sociedade foi constituída na vigência da lei anterior. Sociedade constituída em 1988. Essa norma se aplica? Não existia proibição à época. Se aplica? Não se aplica. Por que não se aplica? Eu não estou no plano da validade? Eu aplico a norma do momento da celebração. Se a sociedade foi constituída em 1988, não existia a proibição. Então a norma não se aplica, porque há direito adquirido. Vou recapitular a ideia para que todos compreendam. O 977 prevê que marido e mulher casados pelos regimes da comunhão universal e da separação obrigatória, proíbe, esse artigo, celebrem contrato de sociedade. Essa proibição não existia antes. Faltou esse detalhe. Essa proibição não existia antes. E aí vem a dúvida. Se eu tenho uma sociedade constituída por cônjuges que são casados pela comunhão universal, sociedade constituída em 88, essa proibição se aplica? Não se aplica. Essa proibição, como está no plano da validade, somente se aplica para sociedades constituídas após a entrada em vigor do Código. Porque é regra de validade. E antes a proibição não existia. Aliás, essa é a conclusão do enunciado 204 do Conselho da Justiça Federal. O enunciado 204 do Conselho da Justiça Federal diz o seguinte: a proibição de sociedade entre pessoas casadas sobre o regime da comunhão universal ou da separação obrigatória só atinge as sociedades constituídas após a vigência do Código de 2002. Porque é regra de validade, não existia essa proibição antes, então não atinge as sociedades anteriores, porque há direito adquirido. Recapitulando, plano da existência e da validade, norma do momento da celebração. Plano da eficácia, norma do momento dos efeitos. Aliás, essa interpretação de que o 977 somente se aplica para sociedades constituídas após a entrada em vigor do Código, consta de um parecer do Departamento Nacional de Registro do Comércio, parecer 125/2003 do DNRC, e existe farta jurisprudência nesse sentido, de que essa proibição só atinge as sociedades constituídas após a entrada em vigor do Código de 2002. Mais algumas possibilidades de compreensão da escada pontiana. Vamos lá. Cláusula penal, já afirmei. Existência, validade ou eficácia? Eficácia. Cláusula penal está no plano da eficácia. Há uma norma no Código Civil muito comentada, que é o artigo 413 do Código Civil. O 413 é o artigo que prevê no Código de 2002 a redução da cláusula penal por equidade. Só que a redução da cláusula penal por equidade como um dever do magistrado. É norma cogente. Redução de ofício, tem dito a doutrina. Redução de ofício. Agora, vamos imaginar o seguinte: o contrato foi celebrado em 1995. Só que o inadimplemento ocorreu hoje, na vigência do novo Código. Eu aplico o novo Código, aplico esse artigo 413? Já que eu estou no plano da eficácia? Sim, posso aplicar. Porque cláusula penal está no plano da eficácia, eu aplico a norma do momento da produção dos efeitos. E, aliás, há um julgado em São Paulo aplicando esse 413, é um contrato anterior, celebrado por um famoso apresentador de televisão e uma rede televisiva. Que a multa era altíssima, o magistrado aplicou esse 413, reduzindo a cláusula penal por equidade, levando-se em conta a finalidade da obrigação, como diz a parte final do artigo 413. Então, o que é importante aqui, os senhores percebam? É importante situar a questão. Existência, validade ou eficácia. Existência, não existe. Validade, nulo, anulável. O que sobrar vai para eficácia. Didaticamente falando, fazendo um resumo, é isso. Quanto à validade, norma do momento da celebração. Quanto à eficácia, norma do momento dos efeitos. Juros. Os juros. Os juros estão no plano da existência, validade ou eficácia? Eficácia, muito bem. O Cláudio já compreendeu bem, né?
já tá uma bala, né? E eu vou dizer uma coisa para os senhores que estão aqui e também para os senhores. Quem domina a escada pontiana conhece a essência do direito privado. E seria muito exigir que em uma aula compreenda Pontes de Miranda. É preciso mais, é preciso trabalhar, fazer leituras a respeito dessa escada pontiana. Costumo dizer aos nossos alunos que são regulares, os alunos ficam 1 ano em curso regular para compreender a escada pontiana. Curso anual para compreender a escada pontiana. E mesmo assim tem gente que não compreende. Agora, quem compreende sabe o ponto matriz do direito privado. Vejam quantas aplicações. Juros, plano de eficácia. Qual era a taxa de juros moratórios na vigência do Código 16? A taxa de juros moratórios na vigência do Código 16 era de 6% ao ano. Era a taxa de juros, a taxa legal de juros moratórios. Qual é a taxa de juros moratórios na vigência do Código de 2002? Tem polêmica, né? Artigo 406 do Código de 2002, há quem entenda que é 12% ao ano e há quem entenda que é a Selic. Tem prevalecido a tese de 12%. Tese a qual, aliás, estamos filiados. Né? Tema também discutido em Jornada de Direito Civil, enunciado 20 do Conselho de Justiça Federal, prevê que essa taxa é uma taxa de 12% ao ano. Aí eu pergunto aos senhores, ocorreu um inadimplemento na vigência do Código 16 que se alastrou pelo novo Código Civil. Então o inadimplemento começou em 2000 e veio até agora. Já que os juros estão no plano de eficácia, como é que eu faço o cálculo dos juros? O tempo rege o ato. Plano de eficácia, eu aplico a norma do momento da produção dos efeitos. Então como é que eu faço o cálculo dos juros? Para o inadimplemento que ocorreu na vigência do Código 16, qual é a taxa de juros que eu aplico? A taxa de juros do artigo do Código 16. 6% ao ano. Para o inadimplemento que ocorreu na vigência do novo Código, qual é a taxa de juros que eu aplico? A taxa do novo Código, 12% ao ano. O STJ tem aplicado muito isso. Tendo início a mora do devedor, ainda na vigência do Código 16, são devidos juros de mora de 6% ao ano até 10 de janeiro de 2003. A partir de 11 de janeiro de 2003, o que aconteceu no dia 11 de janeiro de 2003? Bum, entrou em vigor o novo Código, passa a incidir a taxa do artigo 406 do Código de 2002. Esse é o enunciado 164 da Jornada de Direito Civil. O enunciado 164 CJF. Tendo início a mora do devedor ainda na vigência do Código 16, são devidos juros de mora de 6% ao ano até 10 de janeiro de 2003. A partir de 11 de janeiro de 2003, que foi quando entrou em vigor o novo Código, segundo o entendimento majoritário, passa a incidir a regra do artigo 406 do Código de 2002, 12% ao ano. Por quê? Porque os juros estão no plano da eficácia do negócio jurídico, escada pontiana. Inadimplemento, guarde isso. O inadimplemento está no plano de eficácia, descumprimento obrigacional está no plano de eficácia. Outra questão importante, que eu falei, aliás, na nossa primeira aula, questão importante, a questão da outorga conjugal. Outorga conjugal, uxória ou marital. Falei sobre esse tema na primeira aula, quando eu tratei de pessoa natural e falei legitimação. Legitimação. A outorga conjugal está no plano da existência, da validade ou da eficácia? Plano da validade. Por quê? Porque a outorga conjugal é uma questão de legitimação que é uma capacidade especial, está no artigo 104 do Código Civil. Sem falar que vai gerar o ato anulável pelo novo Código. Eu tenho ouvido algumas afirmações de que, pelo novo Código, a falta de outorga em uma fiança ou em uma compra e venda gera anulabilidade. Está no 1649 do Código de 2002. Mas, não obstante esse entendimento, a jurisprudência do STJ tem dito que o ato correspondente não é anulável, é nulo. Por que essa conclusão? Vamos pensar uma coisa. Pelo Código de 2002, a falta da outorga gera anulabilidade. Agora, pelo Código de 16, a falta da outorga gerava nulidade. Se vocês pegarem os artigos 235, 242 e 252, a falta da outorga na vigência do Código 16
Gerava nulidade. Pelo Código de 2002 gera o quê? Anulabilidade. Senhores, o STJ está julgando o caso que se refere ao Código de 2002 ou ao Código de 16? Quando diz que é nula a fiança sem outorga. Senhores, quanto tempo um processo demora para chegar no STJ? Em média, mais de 6 anos ou menos de 6 anos? Mais de 6 anos. O Código de 2002 tem 6 anos. E pouco. Então, a jurisprudência se refere a qual código? De 16. Porque a falta de outorga, na vigência do Código 16, gerava nulidade. Agora gera anulabilidade. Olha que curioso. Então, eu tenho que ver quando é que o negócio foi celebrado. Foi celebrado antes sem outorga, seria nulo. Foi celebrado agora com o novo Código sem outorga, é anulável. Porque eu estou no plano da validade e eu tenho que aplicar a norma do momento da produção dos efeitos. Não, desculpa, a norma do momento da celebração. Não a norma do momento da produção dos efeitos. Celebrado antes, nulo. Celebrado agora, anulável. Tanto isso é verdade que há uma súmula do STJ, a súmula 332, que ela até foi corrigida, porque ela falava de falta de outorga uxória. E esqueceu da falta da outorga marital. Então, na verdade, é falta de outorga do cônjuge. Fala assim, a falta da outorga gera ineficácia total. Agora veja, o que é inválido é ineficaz. É que não seria possível colocar nulo nem anulável, então colocar ineficácia, essa que foi a solução. Porque se for celebrado na vigência do Código 16 a fiança sem outorga, ela é nula. Se for celebrado na vigência do novo Código sem outorga, é anulável, porque eu aplico a norma do momento da celebração. É assim que tem que ser lida a súmula 332 do STJ. Um ponto que é importante, senhores, essa questão de dizer se é nulo, anulável ou ineficaz, é uma opção do legislador. O legislador é que faz a opção. Então, preste atenção. Por exemplo, fala-se da venda non domino. Venda non domino, pelo tratamento legal, é ineficaz. Mas o certo seria falar que é nulo, porque é objeto impossível. 166, inciso 2 do Código Civil. Mas a lei fala, lá na parte direita das coisas, que é ineficaz. Então, é ineficaz. Em relação a essas categorias, não há muito o que discorrer. Você pode fazer interpretações. Uma dica é a seguinte, tem que fixar as hipóteses de nulidade absoluta, ou nulidade, e nulidade relativa ou anulabilidade. Vamos fazer uma passada rápida sobre isso. As hipóteses de nulidade. Primeiro, 166. São várias hipóteses ali. Então, nós temos, por exemplo, negócio celebrado por absolutamente incapaz, sem representação. Nós temos objeto ilícito, impossível, indeterminado ou indeterminável. Temos desrespeito à forma ou à solenidade. Temos o motivo ilícito. Temos a fraude à lei. Temos a nulidade textual, quando a lei prevê que o ato é nulo. Temos a nulidade virtual, quando a lei proíbe a prática do ato sem combinar sanção. Essas são as hipóteses do artigo 166. Questão de ordem pública. Nulidade deve ser conhecida de ofício pelo juiz. E a inovação. Logo que o Código Civil entrou em vigor, era o que mais caía em prova. Simulação em qualquer espécie gera nulidade absoluta do negócio. Simulação gera nulidade absoluta. Na simulação há uma discrepância entre aparência e essência. Parece, mas não é. Parece que é um negócio, mas é outro negócio. Parece que é um negócio, mas não há negócio algum. É nulo o negócio. 167 do Código Civil, antes fazia uma distinção de simulação absoluta e relativa, agora isso é irrelevante. Simulação envolve nulidade absoluta. Agora, anulabilidade ou nulidade relativa, 171. Negócio celebrado por relativamente incapaz sem assistência, quando a lei prevê que o negócio é anulável, falei do 1649, e quando eu tenho erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores. Aliás, há quem diga que na fraude contra credores, os processualistas principalmente, Humberto Teodoro Júnior, Alexandre Câmara, de que na fraude contra credores a melhor solução seria a ineficácia. E que o código representa um retrocesso quando fala que é anulável. Mas não tem muito o que brigar. O legislador falou que é anulável. E é anulável. Foi uma opção do legislador. Talvez a solução não seja muito correta, mas foi a solução que ele resolveu dar. Há algumas divagações, por exemplo, na coação.
Há quem afirme que na coação moral o ato é anulável. Na coação física o ato é nulo. É difícil pensar até uma coação física, né? Visa absoluta, tira a vontade totalmente da pessoa. Uma vez até participando de um evento, a gente estava discutindo a coação física. Arma na cabeça é coação física? Então participava dessa discussão o Zeno Veloso, o desembargador Jones Figueiredo Alves, o Mário Delgado, o professor Gabriele Tusa de São Paulo e o professor Zé Fernando Simão da USP. E a conclusão que nós chegamos é que não é coação física. Por quê? Porque eventualmente a pessoa pode reagir, a arma pode ser de brinquedo, pode estar desativada, ele pode ter um treinamento ninja para desarmar, imagina. Então é coação moral. E aí a gente fica pensando, existe coação física? Aí você começa a pensar coisas surreais, né? Um negócio nulo. E alguns dizem que é inexistente. Por exemplo, Renan Lotufa afirma que coação física, o negócio é inexistente. Qual seria um exemplo de coação física? Negócio celebrado por pessoa hipnotizada. Ou negócio celebrado por pessoa sedada. Então são exemplos até um pouco surreais. Existem essas divagações a respeito da coação física, coação moral, que a coação moral é que gera a anulabilidade. Né? Eu gostaria de falar também rapidamente a respeito de algumas interpretações novas que existem a respeito da questão da nulidade. Um contrato que desrespeita a função social e a boa-fé objetiva, ele pode ser tido como nulo? Ou uma cláusula contratual que viola a boa-fé objetiva pode ser tida como nula? Ou que se desrespeita a função social do contrato pode ser tida como nula? Bom, na vigência do Código de Defesa do Consumidor, isso já está expresso há muito tempo, no artigo 51 do CDC, que tem um rol de cláusulas abusivas. E o inciso 4 fala que é cláusula abusiva e, portanto, nula aquela que desrespeita a boa-fé, aquela que traz uma desvantagem, um desequilíbrio, que viola a função social. Agora, será que eu posso pegar essa experiência que existe lá do direito do consumidor para o direito civil? Em diálogo das fontes? Utilizando lá a ideia da professora Cláudia Lima Marques? No meu entender, sim. E você pode desenvolver um raciocínio com base na teoria das nulidades. Acompanhe comigo. Eu vou fazer com boa-fé e função social. Já que o principal negócio jurídico é o contrato. O 421 do Código Civil relaciona a função social à autonomia privada. A liberdade de contratar. Na verdade, deveria falar liberdade contratual, mas é a liberdade do contrato. E o 422 do Código Civil prevê que as partes devem agir com boa-fé e probidade em todas as fases do negócio. Aí você vai para um artigo que eu falei que é fundamental aqui para vocês, que é o artigo 187 do Código. O artigo 187 trata do abuso do direito. Ele prevê assim: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela função social e pela boa-fé. Percebam, senhores, o ato é ilícito. O negócio é ilícito. O 187 se aplica à autonomia privada. Aliás, se aplica mais ao contrato que fora do contrato, o abuso de direito. E se eu tenho um ato ilícito, eu vou para o artigo 166, inciso 2, desrespeitou a boa-fé, desrespeitou a função social do contrato, o negócio ou a cláusula, o negócio principalmente pode ser tido como nulo. Pode ser o caso de um contrato ou de um negócio que viola, por exemplo, direitos da personalidade. Então, veja, eu posso eventualmente trabalhar, fazer esse raciocínio, mas eu tenho que trabalhar com a opção legislativa de enquadramento. Então, eu vou conciliando um sistema fechado de nulidades com as cláusulas gerais, com função social, com boa-fé objetiva, e aí eu consigo seguir adiante na questão específica relacionada com a teoria geral do negócio jurídico. Muito bem, senhores. Então, esses são os pontos principais a respeito do negócio jurídico. Esse é um tema fundamental, complexo. Como eu disse aqui, a escada pontiana tem que ler, reler. Recomendo a leitura dos tomos 3, 4 e 5 de Pontes de Miranda. Precisa ter fôlego para ler. Existem outros trabalhos que procuram também, na doutrina, facilitar essa visão de Pontes de Miranda. Recomendo a leitura. E, repito, quem compreende escada pontiana compreende a essência do direito civil. Esse é o resumo, em poucas palavras, da nossa aula. O nosso e-mail para dúvidas, perguntas, sugestões é saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever essas aulas, todas as aulas do nosso programa, inclusive essa,
www.tvjustiça.jus.br. Convido aos senhores para a última aula desse nosso extenso curso sobre parte geral, o tema prescrição e decadência. Agradeço a presença de todos, agradeço a audiência de vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.